Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quero falar sobre isso. A gente olha uma mesa, não, essa mesa podia ser melhor. Ou eu olho assim, não, ventilador é ruim. Aí a gente bota um ar-condicionado, levanta um pouquinho a temperatura que já está gelado demais. Não, o ar-condicionado, conhece gente assim, o ar-condicionado faz mal para o meu nariz. O ar é muito seco. Não, o ventilador é melhor. Não, mas o ventilador só puxa ar quente. Fica um calor horroroso. Ah não, a televisão bonita não é a preta, tem que ser aquelas cromadinhas melhor. Ah não, o microfone sem fio é melhor. Não, mas o com fio capta melhor. Assim ó, a murmuração é um veneno que destrói. E a gente precisa se atentar. E continuando, tá? Eu não vou dizer que é uma série de sermões, mas continuando, algumas palavras que a gente já deu os últimos 2 domingos e nesse terceiro domingo. Falando sobre algumas diretrizes, talvez, ou algumas resoluções que a gente pode tomar para nós para esse próximo ano. E domingo passado nós falamos sobre Marta e Maria, né? Sobre Marta é necessário, mas Maria é inegociável. E hoje eu quero falar sobre murmuração. Então abra comigo, por gentileza, no livro de Números. Números, capítulo 11. Números 11, do verso 1 ao verso 6. Números 11, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Abra sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone ou qualquer coisa, acompanha na TV. Todos aí? Amém? Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: o povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos poróis, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além deste maná. Agora vai para o capítulo 14, por favor. Também a partir do verso 1. Números 14, a partir do verso 1. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Deixa eu ficar com a mão solta que é melhor. Vou comprar daquele assim. Vamos lá, dá para me ouvir bem? A murmuração, querido, é um pecado muito sutil. Ele é muito sutil, mas ele devasta a nossa vida. Primeiro ele começa devastando internamente, e vai depois devastando tudo que está à nossa volta. A gente vê Tiago falando que a língua é um músculo menor do corpo, mas que consegue incendiar uma floresta. A reclamação, a murmuração pode começar com uma simples reclamação,
mas rapidamente se espalha e destrói relacionamentos, comunidades e até mesmo a nossa própria fé. Hoje vamos explorar um pouquinho essas consequências. Qual é a origem da murmuração? A murmuração começa com descontentamento e insatisfação. Quando eu fico descontente e insatisfeito com algo. Ela é alimentada pela falta de gratidão e pela focalização nos problemas. Eu pego o problema e coloco ele deste tamanho. A murmuração é um pecado que pode ser cometido por qualquer um, independentemente da sua posição ou status. Quais as consequências dessa murmuração? A murmuração destrói a unidade e a harmonia, ela cria um ambiente de negatividade e desânimo. A murmuração pode levar à rebelião e à desobediência, e ela pode até mesmo afastar a presença de Deus. Coloquei como por último, mas é o primeiro. Murmuração já nos afasta e todas as consequências vêm depois. Qual é o antídoto para a murmuração? Gratidão. Ser grato é o antídoto para a murmuração. Focalizar nas bênçãos e nos dons de Deus. Cultivar uma atitude de contentamento e satisfação. Paulo nos ensina isso quando a gente vê ele falando assim: querido, comi bem pra caramba e já passei fome. Não é comi mal. Ele disse: eu passei fome. Eu não sei se você já passou fome. Não é tipo assim, você chegou em casa varado de fome e você, nossa, eu tô morrendo de fome. Não, fome de passar fome. Passar fome. Eu conheci um pastor lá no Rio de Janeiro, que uma vez a gente conversando, ele falou isso pra mim. Ele falou assim: cara, eu passei fome. Não tinha nada pra gente comer quando a gente era pequeno. A gente passou fome. Fabricar aqueles biscoitinhos de tijolo com barro misturado para dar para as crianças comer. Passei fome. Então assim, ó, eu não sei se você em algum momento da tua jornada de vida já passou fome, mas Paulo estava falando isso. Paulo disse que eu comi bem, e não é que ele comeu mal, ele teve fome. Paulo disse que se vestiu muito bem e já passou frio, não é que se vestiu mal, passou frio, já dormiu bem e noites que não dormiu. Mas ele disse com o quê? Termina o quê? Cara, com tudo isso eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Quando você observa isso, você vai ver o quê? A satisfação que Paulo tem com tudo que é entregue para ele. Eu quero que você pense um pouquinho, você é muito direto no sermão hoje, muito direto. Quero que você analise alguns pontos comigo, tá? A gente está na nossa leitura bíblica, né? Se você está ali acompanhando, está se esforçando para isso. Ontem nós começamos o livro de Levítico. Então nós já passamos pelo Êxodo. E em Êxodo a gente vê claramente situações dessa como murmuração. Aqui a gente está no livro de Números e ainda tem murmuração. E eu quero explicar um pouco sobre isso. Você vê um povo que estava escravo no Egito, sim ou não? Estavam escravizados no Egito. Pense comigo, raciocine comigo. Estavam escravos no Egito. Quando você leu lá em Gênesis, Deus fala para Moisés que ia ter uma escravidão de 430 anos. Que loucura. Então ele já está avisando, ó, tem nada, eu vou avisar para você que o B.O. vai dar ruim. Com isso, ele vai, depois de muitos anos, Deus chama Moisés, vira para Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, você vai lá tirar o povo. Você conhece essa história, você sabe bem ela. Moisés vai lá e começa todo esse processo, tá? Moisés passa 40 anos no deserto, antes de conhecer o Deus de Israel. São 40 anos, ele sai do Egito fugido porque tinha matado um egípcio e vai para o deserto. Nesse deserto ele conhece seu sogro Jetro e conhece também a sua futura esposa, que seria Zípora. Obrigado. Zípora. Aí o que acontece? Ele vai lá para o Egito e começa todo esse processo de libertação. Nesse processo de libertação, o povo, cara, quero sair daqui, né? No primeiro momento eles não criam, mas eles começam a ver os milagres de Deus. E os milagres do Senhor não começou no deserto. Os milagres do Senhor começou aonde? No Egito. Um monte de praga vindo sobre o Egito. Então, os milagres, a mão poderosa de Deus começou no Egito.
No Egito eles começam a ver tudo que Deus estava fazendo. E eu tento sempre imaginar, por mais que a gente tenha hoje inteligência artificial, ou quem já viu aí alguma cena lá da Record, viu o mar se abrindo, aquela coisa toda. Cara, eu tento imaginar, se a gente já se espanta vendo, imagina ao vivo e a cores, né? Então tudo aquilo acontecendo, eles vendo os milagres do Senhor. O povo vai para o deserto. Do deserto começa a murmuração. Cara, a gente está com fome. Ó, Deus, o povo está com fome. Tá, vou resolver isso aí. E Deus manda o quê? Manda as codornas. Pá, mas a gente não aguenta mais comer isso. A gente quer outra coisa. Tá bom, o Senhor vai e envia o maná. Eu não sei se você já viu algum vídeo na internet de uma menina. Ela, acho que é brasileira, mas acho que, não sei se ela é filha. A mãe é israelita ou o pai, eu não sei. Eu sei que ela vive lá. E ela faz vários vídeos de curiosidade de lá. E ela mostrou uma vez um vídeo de um lugar no deserto onde o povo passou que tinha um maná. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E parece um flocozinho de neve. E é bem ao amanhecer. E ela disse que você consegue ainda pegar aquilo. E você come, ela disse que tem gosto de mel. E quando começa a esquentar, derrete, como a Bíblia diz. Ela mostra num vídeo, é bem maneiro. Procura no YouTube. Eu não lembro o nome dela. Mas é bem legal. Hã? É a Aline o nome dela? Esse é muito legal acompanhar ela. É uma menina assim, bem bacana de seguir. E vai lá e come. Pode pegar à vontade. E tinha um maná para eles. Aí o povo vai lá e fala assim, cara, no Egito a gente tinha o que beber, comer. Primeira reclamação já começa assim, ó. Foi nem no deserto. Foi antes de passar o Mar Vermelho. Tu trouxe a gente para morrer aqui? Só que Deus já tinha mostrado os sinais aonde? Dentro do Egito. Moisés, se vira aí. Ah, mas o povo... Vai, meu irmão, já te dei essa autoridade. Pega a vara e toca no mar. O mar se abriu, passa. Estamos com sede. Vamos morrer agora de sede? Meu irmão, eu não sei se te agonia ler Êxodo. Mas às vezes a gente não tem que se agoniar, a gente tem que observar para ver se a gente não está se identificando. Se não estamos agindo, nós todos não estamos agindo do mesmo jeito. E como eu falei no primeiro domingo desse ano que nós tivemos culto, dia 19, falei sobre as resoluções para 2025. O que eu disse? Não adianta nós termos novas ideias, novas diretrizes ou resoluções, mas com velhas atitudes. Não vai mudar em nada. Quem nunca disse uma vez na sua vida que quando se mudasse de casa, tudo ia melhorar? Mas o problema não é a casa, por mais que ela tenha problemas. No meu caso, quando chove muito, enche. Então eu tenho um problema em potencial, né? Próxima mudança, os guarda-roupas já não vão, porque já se perderam os pés. Mas o problema na maioria das vezes não é onde moramos, mas é quem está habitando na casa, que somos nós. Então não adianta nós termos novas resoluções com velhas atitudes. E você vê o povo, estamos com sede, trouxe a gente para morrer de sede, a gente tinha água para beber, tinha tudo. Moisés, vamos resolver isso. O que Deus fala para Moisés? Fere a rocha. E Moisés foi, pá, feriu a rocha. O que brotou? Brotou água. E o povo bebeu à vontade. Daqui a pouco o povo sente sede novamente. Ai, vamos morrer de sede. Eles não só pedem água. Moisés, não tem água aí pra gente. Não, vamos morrer aqui de novo. O que acontece? Deus fala para ele, fala rocha. O que Moisés faz? Irado. Fere a rocha novamente. E o que acontece? Deus dá um castigo que a gente pensa que é duro demais para Moisés. Pô, o que Moisés fez? Tudo que Moisés fez. E Deus não deixa ele entrar, só deixa ele olhar para a terra prometida, ver na terra que você não vai entrar. A terra que você não vai entrar. Por quê? Não podia ser ferida a rocha 2 vezes. Porque a rocha representa Cristo, e Cristo não pode ser ferido 2 vezes. Ele já foi ferido. E com a sua morte ela foi única. E a remissão para todos os nossos pecados e restauração de todas as coisas. Agora não ferimos mais a rocha com os nossos pecados, agora falamos a rocha. Aí a gente continua, e quando a gente chega em Números, você vê os caras.
assim, ó, com saudade do tempo da escravidão. Porque na cabeça deles, eles estavam com saudade do Egito, mas nas suas atitudes e falas era a saudade da escravidão. Então eu quero que você entenda que o mais difícil não é te fazer livre da escravidão. Isso não é o mais difícil. Posso dizer, isso é o mais fácil, porque quem faz isso? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Então a nossa libertação já está garantida. Essa era a hora que você falava pelo menos um amém, né? A nossa libertação já está garantida. Ele já morreu na cruz, já morreu e já nos libertou. Sabe qual é o maior problema? Tirar a escravidão de dentro da gente. O maior desafio é tirar a escravidão de dentro da gente. E o povo sente saudade do Egito. Saudade do tempo da escravidão. Eles eram maltratados. O chicote comia solto. Tem um vídeo, depois você coloca lá, é muito interessante, do Chileno Vergara. Um missionário e tal, tá lá no Oriente Médio. E ele mostrou um vídeo recentemente de um senhor preso numa estrutura de ferro, com 2 caras segurando e o outro com um pedaço de pau dando nas pernas, mas dando em todo onde pegasse, e o cara gritando. O cara estava apanhando, tomando uma lição porque ele era escravo. Você sabia que ainda existe escravidão nos dias de hoje? Escravidão. Eu estou falando de um trabalho que você trabalha 14 horas e você considera isso uma escravidão no Brasil. Eu estou falando de escravidão de você trabalhar sem ganhar nada em troca e apanhar por isso. No Oriente Médio isso acontece, a maioria das situações por 2: dívidas, por doença, um parente ficou doente e eu não tenho de onde tirar, pego emprestado, não consigo pagar, então eu me dou, eu e a minha família como escravo para pagar a dívida. E para manter a pessoa na escravidão, eles escravizam, eles fazem essa tortura física e mental. Aí o que acontece? E outra situação é a escravidão por conta do cristianismo. Algumas pessoas se entregam como escravos porque quando se declaram cristãos começam a passar fome. Ninguém dá comida para eles. E eles preferem se tornar escravo para comer. Aí o chileno ele tem feito o quê? Resgatar dessas famílias. Pago pela dívida dele. Já te libertou 30 famílias. E ele disse que o intuito dele é libertar 100 famílias. Mas ele disse que a parte mais fácil da libertação é pagar a conta pro dono deles. O mais difícil é tirar a escravidão de dentro da cabeça dessas pessoas. Ele falou que o maior desafio é esse. E não é diferente aqui no Ocidente. Como é difícil tirar a escravidão de dentro do nosso coração, de dentro da nossa vida. Sabe por quê? Eu não sei se você reparou o processo de transformação de Deus nas nossas vidas. Qual é o processo de transformação de Deus nas nossas vidas? Você talvez não fez esse mapeamento, mas é meio chocante isso. Sabe o quê? Tenta imaginar. O Egito, no Antigo, o que o Egito no Antigo Testamento, que ele está no Antigo, representa no Novo? A nossa escravidão no pecado. Sim ou não? Concordam com isso? Então, o Novo Testamento aponta para o Egito como o quê? Cara, vocês são escravos do pecado como o povo era escravo no Egito. Isso quer mostrar e dizer o que para a gente? O Egito representa a nossa vida antes de Cristo. Até aqui tudo bem? Então o Egito representa a nossa vida antes de Cristo. Eu sou escravo do pecado, o pecado me subjuga, o pecado me governa. Eu não consigo ter controle com as minhas ações. Você já passou isso na sua vida? Eu já tive. Na minha vida, momentos que eu não controlava as minhas ações. E eu trazia, por quê? Eu era o quê? Escravo do pecado. Mas aí, veio o Cordeiro Pascual, como veio no Egito. E a representação desse Cordeiro é quem? Cristo. Então as coisas do antigo são sombra das coisas vindouras. Então Cristo é o nosso Cordeiro. Então logo, nós conhecemos a Cristo. E eu não sei se você já passou por isso no momento da sua conversão, tá? Talvez o meu momento de conversão foi bem diferente do seu. Por quê? Porque eu vim de berço cristão. Não quer dizer que eu era certinho, tá? Isso não faz a gente melhor do que ninguém, tá? Isso, na verdade, faz a gente ter uma responsabilidade dobrada, que a gente sempre conheceu o Evangelho e muitas vezes negligenciamos ele, tá? Então assim, ó, imagine comigo.
Nesse momento que você se converteu, entregou a tua vida para Cristo, tá? E foi um momento único na tua vida, cara, um momento único. Um momento que você se viu assim, meu irmão, eu estava largado, afundado na lama do pecado, e o Senhor me tirou desse lugar. Você festeja, você se alegra, você, cara, agora vai bombar tudo, vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo, porque eu estou em Cristo. E eu te digo, não há mentira nenhuma nisso, tudo é verdade, há tudo novo em Cristo, há tudo diferente em Jesus Cristo, amém ou não amém? Há uma transformação da nossa vida, uma restauração da nossa vida. Só que uma caminhada com Jesus vai ao contrário daquilo que a gente tem expectativas. Nunca olhou desse jeito? O Egito representa a nossa vida antes de Cristo, sim ou não? Deus tira o povo do Egito, tá? E qual é a frase que Deus diz para Moisés falar para o faraó, quando chegasse diante dele? Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir para me adorar, numa viagem de 3 dias até o deserto. Então quem estava levando o povo para o deserto? Moisés? Deus. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Esse é o processo que às vezes não entendemos, e nós que já somos aqui cristãos, velha guarda, a gente precisa orientar os novos, entendendo que o Senhor tira da escravidão do pecado, mas o primeiro passo de transformação é levar para o deserto. E as pessoas pensam que quando ela sai do mar de escravidão, ela vai entrar direto num oásis. E é o que é mais vendido aí fora. Nós temos uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida que nunca viveríamos em nenhum outro momento, a não ser em Cristo. Isso é verdade. Mas quem está levando o povo, tirando da escravidão e levando para o deserto? Deus. Então quando Deus nos tira da escravidão do pecado, Ele primeiro nos leva para onde? Para o deserto. E você sabe muito bem, porque você já leu a Bíblia toda no ano passado, e você sabe que isso aconteceu com uma pessoa muito especial. Jesus, o Cristo. Jesus, ele vem e entra num processo de batismo. Ele vem ali, quando ele aparece no cenário para ser revelado o seu ministério, o plano de Deus ser revelado, vê João Batista olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na qual não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Isso é muito bacana. E Jesus, ele não vem para ser batizado. Jesus não vem para ser batizado para remissão de pecados, mas para se cumprir a palavra. E olha que momento lindo e maravilhoso, Jesus batizando, todo mundo olhando, João Batista batizando, quando levanta, meu irmão, vem o Espírito Santo em forma de pomba. Quando a gente vê isso na Bíblia em forma, era a única forma que o autor do texto conseguia identificar aquilo ou se aproximar. Não vem uma pombinha voando, ok? E vem uma voz do céu e diz o quê? Eis meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Nossa, tu tenta imaginar que momento único. Saiu daquele momento, Jesus foi para onde? Para o deserto. Levado por quem? Por Satanás? Não, pelo Espírito. A gente sabe disso tudo. Só que a gente não quer aceitar o deserto. E o deserto é o único local de transformação para a nossa vida. Só lá haverá transformação total da nossa vida. Só que a gente precisa entender que deserto é um lugar passageiro. O problema é que tem pessoas que passam a vida inteira lá. E foi o que aconteceu com a primeira geração que saiu do deserto. A primeira geração que saiu do deserto, morreu no deserto. Por que eles morreram lá? Porque murmuraram, reclamaram, tudo estava ruim, nada prestava. E as pessoas começam a colocar culpa. Porque o descontentamento, a gente começa a ver, o descontentamento leva a esse lugar de murmuração. E sabe qual é o maior problema? É que o Senhor sempre vai fazer assim, o Senhor vai te tirar do lugar de escravidão do pecado e vai te levar para o deserto. Só que o deserto é um lugar passageiro, não é para permanecer no deserto. O deserto é para eu passar por ele e chegar aonde? Numa terra que mana leite e mel, chegar a Canaã, amém ou não amém? Então o Senhor disse para nós, nessa manhã, eu libertei vocês da escravidão do pecado, mas eu preciso levar para o deserto, e eu vou dizer assim para vocês,
Eu não acredito que é um deserto só uma vez na vida, não. Eu acho que de tempos em tempos o Senhor nos leva para o deserto, para nos fazer lembrar da onde Ele nos tirou. E aí começa, por falta de orientação, por falta de ensino dos que já conhecem o Evangelho para os novos, é o quê? Essa é a primeira frustração de um novo convertido. Porque te venderam um Evangelho que você chega e fala assim, cara, meu irmão, pare de sofrer. Você vai viver agora do melhor que há nessa terra. E o melhor que há nessa terra se chama Jesus Cristo. Tudo que vier a mais, querido, não faz diferença se vir ou se não vir. O melhor dessa terra é Cristo. O melhor que existe no céu, na terra e debaixo da terra se chama Jesus Cristo. E o Senhor não quer dizer que Ele não quer te abençoar, não tem nada a ver com isso. Mas essa é a primeira frustração. Você sai da escravidão do pecado e tu já entra numa terra árida. E você, peraí. Aí vem a primeira frustração. Cristão precisa entender que ele vai viver uma vida na sua jornada de fé com possíveis frustrações durante a jornada. Durante a jornada. E sabe qual é o maior problema disso tudo? A murmuração, ela cega a nossa visão para ver o que Deus está fazendo. Porque assim, ó, repita comigo, eu não costumo fazer isso, mas repita comigo. Se é Deus que está me levando para o deserto, é Ele que vai me sustentar. É Ele. Aí sabe qual é o maior problema? A gente vê um povo saindo, vendo vários milagres, vendo os milagres acontecendo ali, querido. É muito doido você imaginar que roupa e sandália cresciam juntos. Crescia junto. Crescia junto com eles. Eles estavam vendo o milagre acontecendo. Na verdade, eles não estavam vendo, porque a murmuração cegou a nossa fé. E a gente não consegue ver. E maior, não conseguimos ser gratos com o que Ele está fazendo conosco na jornada. E a gente não consegue observar o quanto Ele está sendo grato, o quanto Ele está operando nas nossas vidas. Como o vídeo dessa moça, o maná continua a ser derramado. Ainda está descendo, só que a murmuração nos impede de ver. Na nossa resolução desse ano a gente tem que colocar, cara, eu vou parar de murmurar. Não tem problema você querer emagrecer, eu também quero. Não tem problema você querer mudar visual, você querer trocar de carro, você querer fazer as férias dos sonhos. Não há problema nisso. Trabalhe e batalhe por isso, faça, não há problema nenhum. Só que essas precisam ser as nossas resoluções secundárias. As nossas resoluções primárias precisam ser do nosso homem, da nossa mulher interior. Observando o que, cara? O que eu fiz no ano passado, o que eu deixei de fazer, que me trouxe até aqui? Ou o que eu fiz que me trouxe também até aqui? A murmuração nos segue, não nos permite ver os milagres acontecendo diariamente nas nossas vidas. E o que acontece? Morremos no deserto. E a gente vê canções te vendendo algo ao contrário. Não morrei. Não vou cantar tudo por causa do Spotify. Então você já sabe. Você já sabe. Ah, eu não vou morrer enquanto a promessa não vai. Sim, morre sim. E tem um monte de gente na Bíblia que morreu sim. Você vê Sansão morrendo. Você vê uma geração inteira que saiu do deserto morrendo. Os únicos que não morreram daquela geração foi quem? Josué e Caleb. Os únicos que não morreram. Então quer dizer o quê? Josué e Caleb é a prova para nós que nós podemos e vamos sair do deserto mais fortes do que como entramos. Tá entendendo isso sim ou não? Tá ficando claro para você? Por exemplo, de murmuração, né?
Exatamente. Enquanto um povo inteiro murmurava, Josué e Caleb eram gratos. Você vê 10 caras indo ver, e cara, os caras são grandes demais. Eles só tem gigantes na terra lá. Aí você vê Josué e Caleb falando assim: meu irmão, tu já viu o tamanho dos frutos? É para lá que a gente tem que ir. O cacho é o tamanho de um homem. Por quê? Grava isso. Murmuração mata a nossa fé. A murmuração mata a nossa fé. E a gratidão alimenta a nossa fé. E isso deixa as pessoas que estão à nossa volta louco, porque todo mundo que está à nossa volta está reclamando de alguma coisa. Está reclamando do governo, está reclamando da cidade, está reclamando do buraco, está reclamando disso, está reclamando. Queridos, a gente tem que exercitar isso. O café está caro? Tá. Pai, a gente gosta do cafezinho. Né, Vivi? Tá caro o café, cara. Só que você tem que olhar, tem que trabalhar no teu coração e chegar, olhar pro café. Tá. Eu não tenho dinheiro pro café não, ainda bem que o chá tá mais barato. E você compra um pacotinho de chá, porque tem uma porcentagem de cafeína no chazinho. E você vai lá e toma chá, até você comprar o café novamente. Só que a gente reclama de tudo, e não conseguimos ver o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. A gratidão alimenta a sua fé, e a murmuração mata a sua fé, e cega os seus olhos para os milagres que o Senhor está fazendo todos os dias nas nossas vidas. Está acontecendo todo dia. Jesus é um exemplo claro para nós, que vamos passar pelo deserto. Mas aí você observa que em Jesus, ele passa, isso é muito bacana. Quantos anos o povo passou no deserto? 40 anos. Quantos dias Jesus passou no deserto? E 40 dias, sabe o que isso quer dizer para nós nessa manhã? Eu quero dizer assim, ó, vamos passar pelo deserto, mas em silêncio, sem murmurar e sendo grato por tudo que temos, o tempo será encurtado. Mas vamos passar, mas não serão 40 anos, serão 40 dias. Que o 40 na palavra, na sua tipologia, vai representar paciência. Uma geração. Então o que Jesus está dizendo? Vocês vão passar, mas eu vou mostrar para vocês como se deve passar. E vai ser encurtado isso. Não é à toa que foram 40 dias que Jesus passou, mostrando assim, não é para passar 40 anos. Não é para passar uma geração inteira murmurando. É para passar só um período. E no final desses 40 dias, existem anjos enviados pelo Senhor para trazer o alimento para você. É um milagre sendo manifesto para nós. Amém ou não amém? Nós precisamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E a gente não consegue. Porque estamos maximizando a dificuldade. Estamos fazendo ele crescer. Quer ver um exemplo claro disso daí? Vou te mostrar que a murmuração, ela vem à mente, desce para o coração e sai pela boca. Olha só. Você observa aí, você já leu isso daí também na tua vida. Olha que texto bacana. Você vê dois exércitos que iam entrar em guerra. O exército de Israel e o exército dos filisteus. Só que se você leu esse texto, você reparou que os filisteus sabiam que o exército deles estava em menor número. O exército de Israel estava em maior número. Então era o quê? Fato de que Israel ganhar. Israel estava em maior número. Os filisteus observando isso, o que eles fizeram? Cara, vamos perder. Mas eles não precisam saber disso. Vamos fazer o seguinte, vamos propor, preste bem atenção nisso, vamos propor um duelo. Os filisteus se antecipam, viram e falam assim, ó, o nosso guerreiro contra o de vocês, se vocês ganharem, somos seus escravos. Se nós ganharmos, vocês são nossos escravos. Israel estava vencendo tudo. Aonde o espírito de filisteu vai agir? No nosso ego, na nossa mente. Pegou Saul aonde? No pulo. Saul estava ganhando tudo, pô. Então pode ser desafio aceito. Quando nós não estamos olhando para Cristo e estamos alimentando o nosso ego, nós deixamos de ver a Cristo e começamos a negociar com o inimigo.
Você não se tornou filho do Deus Criador dos céus e da terra para negociar com o inimigo. Você simplesmente olha para o inimigo e fala assim: eu não negocio com você. Você está derrotado. Mas como a murmuração entra dentro de nós e é alimentado na nossa mente, o nosso ego é inflado, você, não, eu vou negociar com ele. Aí o que acontece? Com o ego inflado, com a murmuração na ponta da língua, com a altivez, com uma dura cerviz, nós fazemos o quê? Olhamos para o inimigo e achamos na nossa mente que o inimigo é maior do que o nosso Deus. Quando eles veem Golias gigante, eles se apavoram e falam assim: cara, não dá, né? Aí olha o louco. Quantos dias Golias ficava vindo durante o dia ou no final da tarde afrontar o exército? Cadê vocês? Não aguento mais esperar. Quantos dias? 40 dias. O exército era muito maior. Temos perdido algumas batalhas na jornada porque a gente está negociando com o inimigo. E Deus nunca mandou a gente negociar com o inimigo. E a gente observa nisso numa pessoa que está com os olhos fixos em Cristo, fixos em Deus. Vem um cara tirado de trás das malhadas, treinado, aperfeiçoado, tá? Mata um leão, mata um urso. Quando ele chega só para levar pãozinho, queijo e leite para os irmãos, e ele escuta esse cara falando, e ele manda o quê? Quem é esse incircunciso aí que está falando do exército do Deus vivo? Ele sabe não só o tamanho do exército, mas de quem era esse exército. Ele sabe de quem era esse exército. Esse exército era de quem? Do Deus vivo. E o que ele faz? Peraí, tem algo errado. Os irmãos dele, tá maluco, fica quieto. Não, peraí. Eu enfrento ele. Querido, os olhos de Saul estavam tão fechados, e os olhos dele estavam tão focados no tamanho da dificuldade, maximizando a dificuldade, que ele estava pegando a armadura dele de guerra de um homem e entregando para um menino de 17 anos. Deus já estava humilhando Saul desde ali, ele não estava vendo. E a humilhação só aumenta quando Davi fala assim: não cabe em mim, não dá. Porque para vencer esse inimigo não são com estratégias humanas ou com escudos humanos, mas com aquilo que ele depositou dentro de mim, fé. E o que Davi faz? Você sabe a história. Ele vai lá e você pode vir contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, é muita fé. Dá-lhe uma pedrada, e ele matou o Golias com a pedrada? Negativo. Pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Ele não pega a espada e enfia no coração. Ele faz o quê? Corta a cabeça. O que Deus está falando para a gente? O espírito filisteu, o espírito de Golias que nos afronta, precisa ser arrancado da mente. Precisa ser arrancado da mente. O que eu quero te dizer nessa manhã? Tem tanto milagre acontecendo, mas a murmuração não deixa nem você nem eu ver esses milagres acontecendo. E a gratidão não está alcançando ao Senhor. Em vez de subir um aroma suave ao Senhor, está subindo algo que não agrada a Ele, que é a nossa murmuração, que ofende a santidade de Deus. Enquanto nós deveríamos ser gratos pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele tem nos entregado, e não temos sido gratos por aquilo que Ele faz. Querido, Ele nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Como temos retribuído a Ele? O deserto é um lugar passageiro, mas vamos passar por ele. Mas no deserto há milagre, no deserto há cuidado. Não esqueça, não feche os seus olhos para o que acontece no deserto. No deserto, durante a noite, o Senhor traz uma coluna para te aquecer e você não morre de frio. Uma coluna de fogo. E durante o dia Ele traz uma nuvem para cobrir você do sol,
para não fazer mal para você. Só que os olhos estavam tão fechados por causa da murmuração que não conseguia enxergar o milagre do Senhor acontecendo 24 horas por dia na vida do povo. Para esse ano de 2025, nós precisamos colocar no cabeçalho da nossa resolução: eu preciso não murmurar menos, eu preciso encerrar com a murmuração. E eu preciso entrar com profunda gratidão por tudo que Ele tem feito e na certeza de tudo que Ele ainda fará na minha vida, mesmo eu não sendo merecedor. Mas eu fui colocado na família de Deus e eu me tornei filho dEle, então logo cordeiro de tudo que é dEle. Amém ou não amém? Está entendendo aí? Qual é a minha atitude em relação às coisas da vida? Estou murmurando ou estou cultivando a gratidão? Como posso superar a murmuração em busca da presença de Deus? Assim, ó. Pare de chorar pelas coisas que... Não chores pelas coisas que... Pelas coisas terem terminado. Pare de chorar pelas coisas que terminaram. Sorria porque elas existiram. Nossa murmuração é música para o diabo. Em vez de se queixar sobre os espinhos nas rosas, seja grato pelas rosas entre os espinhos. Choramingar o leite derramado não vai restabelecer o brilho do fogão manchado. Quem já derramou leite aí? É assim, você está olhando, tu virou aqui, acabou, já derramou. Por isso que meu pai sempre disse, criança é igual leite, se você piscar, derramou. Aí o que acontece? Derramou o leite. Aí o que deixa a gente mais bravo é que não basta só derramar, né? Como a boca está quente, gruda. Gruda. Então não adianta a gente chorar porque o leite derramou. O que a gente tem que fazer? Meu irmão, tirar a mancha do fogão. Temos que arear. Vai dar trabalho? Vai, mas a gente tem que arear. Tome a decisão de, pela graça de Deus, se mudar da rua da resmungação para ir para a avenida das ações de graça. Saia da rua das resmungações e se mude para a rua das ações de graças. Porque quando você e eu, a gente diz assim, ó, não posso resolver, Deus ele diz assim, eu dirijo os teus passos. Quando você diz é impossível, Deus diz tudo é possível. Quando você diz me sinto só, Deus está dizendo não te deixarei, nem te desampararei. Quando você diz eu não posso fazer, o que Deus está dizendo? Tudo podes. Deus, quando você diz não mereço perdão, Deus diz eu te perdoo. Quando você diz tenho medo, Deus está dizendo para nós não temas, eu sou contigo. Quando a gente está dizendo eu estou muito cansado, Deus diz eu te farei descansar. Quando você diz ninguém me ama de verdade, Deus diz eu te amo. Eu só não li os textos bíblicos, mas se você quiser eu mando no grupo o texto bíblico para todas essas referências que eu acabei de ler. O Senhor nos tirou da escravidão e vai nos levar para o deserto. Mas no deserto é o lugar que você vive os seus maiores milagres. É no deserto quando você não busca arrumar jeitinho para resolver as coisas. Você descansa e fala assim, cara, cresceu sandália no pé dos caras. Deus está comigo porque Ele me trouxe para o deserto. A comida caía do céu. Não vai cair do céu, mas vai alguém bater na minha porta. O Senhor vai cuidar de mim, porque Ele me trouxe para esse deserto. O que eu preciso entender, que num lugar de gratidão ao Senhor, a minha fé aumenta. Quando a minha fé aumenta por gratidão, o espírito de Golias diminui. Davi, para cortar a cabeça do gigante, teve que subir em cima dele. Era um guri ruivo, franzino, de 16 a 17 anos, cortando a cabeça de um guerreiro. De no mínimo aí uns 2,35 m a 40. É o que mais ou menos diz as bíblias de estudo ali. Não era um gigante de 6 metros. Mas pô, tu pegar um cara forte
guerreiro de 2,35 m e 40, eu acho que dá um certo medo, né? Eu acho que deve dar um certo receio. Mas Davi não teve medo e receio nenhum. Davi pega um punhado de pedras, mas ele sabia que ele só precisava de uma. Porque ele foi treinado atrás das malhadas. Às vezes o Senhor está nos dando pequenos desafios e a gente não quer aceitar os pequenos desafios, mas é inevitável que os grandes virão. Mas o Senhor disse, eu tentei te preparar nos pequenos, mas você não quis. Que nós venhamos a parar de murmurar e nós sejamos gratos por quem Ele é, por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele fez, que Ele tem feito, que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. E nós venhamos a manifestar a nossa gratidão em tudo que temos e tudo que somos. E dá trabalho trocar a chave, tirar da murmuração e botar da gratidão. Porque você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas como Martinho Lutero disse uma vez, cara, o velho homem está ali, ele não morreu afogado. Volte e meia, ele tenta levantar. Então o que você e eu temos que fazer? Buscar um processo de santificação total nas nossas vidas. Todos os dias guerreando com o nosso homem interior. Dizendo para ele, se sujeite à ordem do Espírito. Seja transformado todos os dias. E o Senhor vai enviar dificuldades, adversidades e provações para nós. Sabe para quê? Para revelar onde o nosso coração está. Se no deserto do Antigo Testamento ou se no deserto do Novo Testamento. Mas em algum deserto a gente vai estar. Amém ou não amém? Essa é a palavra dessa manhã. Fique de pé comigo.